Aí a primeira questão que eu faço, Silvia, é para a gente pensar o objetivo que os adultos têm com aquela mesada. Porque vamos lembrar que a criança, ela é um ser desejante como nós adultos. Ela quer coisas. E às vezes a gente tem a intenção de que ao dar algumas moedas, essas crianças, esses jovens vão ser capazes de algum modo de lidar com as suas escolhas, poder fazer as escolhas de consumo, lembrando que neste momento é importante para eles saberem o que pode e o que não pode. O imprimir limites nesse momento é uma função dos pais, não é? Ou dos adultos que delas cuidam. E aqui a gente precisa estabelecer o que é um limite, o que é o pode, o que é não pode, não só, e aqui é o risco que eu queria colocar, Silvia, que às vezes ao dar mesada para uma criança, ela acha que então já que ela tem dinheiro, que ela recebeu, muitas vezes não sabe como, que a gente chama de mesada, mas a gente não dá o tom, o contexto para isso, que ela pode fazer o que ela quer. Eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quero com o dinheiro, e aqui é um perigo. Então, tem um combinado anterior, que eu diria que é um combinado ético-moral. Olha, eu vou te dar uma mesada, eu vou dizer claramente para que serve essa mesada e para o que não pode ser usada essa mesada, e que eu sou o veto. Então, se eu disser que pode, você pode comprar, e se eu disser que não pode, você não pode comprar, mesmo que você tenha um dinheiro que eu dei, por exemplo, não é? Olá, bom dia, bem-vindos a mais um bate-papo aqui ao vivo, às quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Já deixo aqui o convite para você que está ouvindo ou está assistindo pela primeira vez. Às quartas-feiras, às 7h30, estaremos aqui para um bate-papo ao vivo sobre as questões que envolvem o nosso dia a dia, lidando com dinheiro, com economia, com os nossos comportamentos econômicos, financeiros. Esse é o objetivo dos nossos encontros aqui. Silvia está colocando aqui, bom dia Fabiano, queria muito saber como conduzir mesada com as crianças de 6 anos de forma educativa. Se a gente pode falar um pouco sobre isso, sim. Então acho que a ideia é isso, que a gente, obrigado pela pergunta, Silvia, que você coloca aqui, para a gente lidar um pouco com essas questões. Essa é uma temática, né, que a Silvia aqui está sugerindo, então Silvia já está convidada aqui para participar, Fernanda, então vocês quiserem participar aqui de fato ao vivo, que só façam um pedido aqui para participar ao vivo, eu chamo vocês para... A ideia é ser um bate-papo, não é ser uma entrevista, é de fato que a gente possa fazer uma troca que seja boa para quem está aqui ao vivo e uma troca bacana para quem nos escuta e nos assiste depois, né? Acho que esse é o ponto gostoso, é o nosso objetivo, é o que a gente quer fazer por aqui. Mas eu vou começar então trazendo a questão que a Silvia nos propõe, que é como é que a gente pode falar, né, e tratar de dinheiro com as crianças. A gente tem falado um pouco dessa temática dos adultos e das crianças, como é que a gente lida com esse ponto. A Silvia já coloca a questão mais pontual da mesada, eu só queria dar um passo para trás, que então como é que a gente educa financeiramente uma criança e depois como é que a gente lida com a mesada e a representação da mesada para nós adultos e para as crianças e também para a sociedade. Acho que tem uma importância da gente mostrar que, lembrar, né, um lembrete, porque a gente já gravou, já falamos sobre isso, de que as crianças aprendem pelo exemplo. Então, muito mais relevante para uma criança que nós adultos possamos cuidar do nosso comportamento financeiro, das nossas decisões, das nossas escolhas, que a gente tenha coerência com isso, ou que a gente consiga deixar as claras, né, como que a gente também faz as nossas escorregadas, a gente não precisa expor isso para eles, mas como é que a gente pode, de algum modo, sermos nós mesmos ao lidar com o dinheiro, mas lembrando que eles estão nos observando, que eles estão nos assistindo. E uma criança de 6 anos, no seu primeiro setênio até os 7 anos, ela aprende muito por observação dos pais, ou dos adultos que estão na sua frente. Então, se percebem uma desorganização, se percebem uma não preocupação com o consumo, eles ficam muito atentos, e quando a gente passa dessa etapa dos 7, já perto entre 7 e 14, que a gente chama que usa o segundo setênio, eles já começam a perceber as nossas incoerências. Então a gente fala que não pode comprar alguma coisa e daqui a pouco a gente compra algo de um valor que eles já passam a observar, eles já têm a dimensão numérica e eles percebem essas incoerências. Às vezes não se dirigem àquele adulto, mas falam para um outro adulto. Minha mãe, meu pai dizem isso, mas fazem aquilo, né? Então eles começam a perceber essas incoerências e estou dando esse grande preâmbulo para lembrar que
toda vez que nós quisermos falar de dinheiro com crianças, precisamos pensar como é que nós estamos lidando com dinheiro primeiro. Acho que esse é o meu primeiro convite. Agora, eu vou diretamente para a pergunta da Silvia, que é, então, como é que a gente lida com mesadas com crianças de 6 anos? Aí a primeira questão que eu faço, Silvia, é para a gente pensar o objetivo que os adultos têm com aquela mesada. Porque vamos lembrar que a criança, ela é um ser desejante como nós adultos. Ela quer coisas. E às vezes a gente tem a intenção de que ao dar algumas moedas, essas crianças, esses jovens vão ser capazes de algum modo de lidar com as suas escolhas, poder fazer as escolhas de consumo, lembrando que neste momento é importante para eles saberem o que pode e o que não pode. O imprimir limites nesse momento é uma função dos pais, não é? Ou dos adultos que delas cuidam. E aqui a gente precisa estabelecer o que é um limite, o que é o pode, o que é não pode, não só, e aqui é o risco que eu queria colocar, Silvia, que às vezes ao dar mesada para uma criança, ela acha que então já que ela tem dinheiro, que ela recebeu, muitas vezes não sabe como, que a gente chama de mesada, mas a gente não dá o tom, o contexto para isso, que ela pode fazer o que ela quer. Eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quero com o dinheiro, e aqui é um perigo. Então, tem um combinado anterior, que eu diria que é um combinado ético-moral. Olha, eu vou te dar uma mesada, eu vou dizer claramente para que serve essa mesada e para o que não pode ser usada essa mesada, e que eu sou o veto. Então, se eu disser que pode, você pode comprar, e se eu disser que não pode, você não pode comprar, mesmo que você tenha um dinheiro que eu dei, por exemplo, não é? Importante com isso, Silvia, porque quando eu estou, então, querendo algo para essa criança, eu imagino, né, na maior parte dos pais que eu escuto, que dão mesada, imaginam uma ideia de educar as crianças, de que ela possa começar a fazer suas escolhas, mas eu queria só lembrar que crianças fazem escolhas o tempo todo, muito mais do que ter ou não ter dinheiro, né? E eu até, é uma crença minha por observação e do que eu vou fazendo, olhando também, observando crianças, de que quanto mais tarde a gente convidá-las para o universo do consumo, de que ela atue diretamente do consumo, melhor para ela, melhor a gente preserva ela, que é o contrário de muitas linhas que vocês já devem ter escutado, de que quanto antes começarmos que as crianças lidem com dinheiro, melhor. Eu discordo da questão do consumo. E é diferente eu ajudar uma criança a se responsabilizar por algo, a entender o seu desejo, a conseguir se impor limites, que é o que a gente começa a querer com uma criança, que ela aguente esperar, que ela aguente escutar o meu não. Esse é o exercício que essas crianças e jovens precisam exercer no dia de hoje, não só com o consumo, mas com várias coisas. E acho que um outro convite é que ela possa ajudar, que ela possa doar o que ela não precisa mais. E tudo isso a gente está falando dessa cena econômica, de como é que eu incluo essa criança e esse jovem no sistema econômico de algum modo, lembrando que ela pode não só consumir, mas ela pode empreender, ela pode criar alguma coisa, ela pode produzir algo e ela pode colocar isso a serviço e ela pode até vender e fazer dinheiro com isso. Mas mesmo que ela tenha um talento de fazer algo que ela possa vender, a lojinha de alguém, a gente vê muito isso, né? Que monta uma lojinha, começa a vender algumas coisas, ou às vezes doam algumas coisas, fazem trocas. Tudo isso é muito importante que ela comece a manejar com aquilo que de fato ela possui. Agora, olha o outro cuidado que eu queria trazer pela pergunta da Silvia, de como é que a gente lida com uma mesada para crianças de 6 anos. Às vezes ela quer fazer alguma coisa e ela tem algum artigo, algo que ela então começa a entender que é dela, e ela acha também que ela pode dispor: eu vou vender a minha boneca, eu vou vender o meu carrinho, eu vou vender a minha bicicleta. E como é que você fala para ela que ela não pode vender? Bom, porque se o dinheiro da mesada é meu, e se aquelas coisas são minhas, logo eu posso fazer o que eu quero. E não é verdade. E aí volta àquela questão de que a gente tem que ter um combinado de que se eu autorizar aquilo que eu junto com você, e eu adulto, sempre dizendo, dando o tom, isso pode, isso não pode, isso é bacana, isso não é, eu ajudá-la a ir para o mundo para essas trocas, de algum modo de fazer essa... Pode ser uma troca de um brinquedo, pode ser vender alguma coisa, mas desde que o adulto autorize, desde que o adulto permita, e é sob a supervisão, a visão, a distância desse adulto que cuida, dizendo que pode, que não pode, porque eles não têm esse discernimento ainda. Claro que tem algumas crianças que são um pouco fora da curva, que têm um pouco mais de maturidade, mas na média, crianças e jovens não têm maturidade para lidar com essas questões, são seres desejantes, querem tudo imediatamente, como muitos de nós inclusive,
E se eu puder trocar alguma coisa que eu não uso muito, que eu não quero muito, mas que talvez tenha um preço importante, porque foi um presente do avô, da avó, enfim, e que eles não podem não ter dimensão disso, eles trocariam facilmente por alguma coisa que eles desejam ter naquele momento. E a gente aí precisa começar a explicar o que é o afeto, o que é, como é que aquilo chegou, qual a importância que aquilo tem. E às vezes ela não tem ainda a capacidade de perceber, ela só está querendo atender ao seu desejo. Aqui mora essa questão do porquê deixar a mesada cada vez mais tardia. Mas vou considerar aqui a questão, eu vi aqui que acho que a Silvia mesmo colocou mais uma pergunta, né? Uma amiga teve uma situação em que o filho comprou um brinquedo de um amigo sem consultar a mãe. Ela ficou surpresa e se deu conta da importância desse combinado. É isso aí. Acho que esses combinados, é disso que eu estou mesmo descrevendo, Silvia, o quanto que ter esse combinado prévio ajuda, inclusive, no fundo que a gente está falando aqui, de proteger essa criança de alguma coisa que ela ainda não tem dimensão, né? Às vezes ela faz uma troca que para ela é ruim, ou que ela se arrependa depois, e aí às vezes a gente não consegue desfazer, porque já foi combinado, já foi feito, ou já não vai mais encontrar aquela pessoa. Então a gente preserva eles desse mundo real, que ele é um mundo duro, mas a gente ao mesmo tempo convida a ir para o mundo, mas que eu só estou com essa preocupação é de já ir para o mundo do consumo, porque mesada é igual a consumo de alguma maneira. A gente quer entender que ela é poupança, que ela pode preservar, escolher alguma coisa melhor para ela comprar depois, é verdade, mas ela lembra que a criança ainda não tem essa maturidade, ela está no imediato, ela está no hoje. É claro que é importante ela conseguir abrir mão de hoje para comprar alguma coisa amanhã, esse esforço. Mas olha quantas coisas, eu estava falando de quantas coisas elas já escolhem no seu dia a dia, né? Qual brincadeira, que amigo, se eu vou fazer ou não vou fazer, se eu quero, se eu não quero. Já estão se descobrindo com inúmeras coisas. Fora as fases da vida, né, nas idades que eles vão se redescobrindo com o seu próprio corpo. Então, a gente colocar mais uma questão como o dinheiro para lidar, se nós adultos pudermos lidar com essa questão, de novo, para elas melhor, a gente preserva e a gente não afasta ela do consumo, a gente não afasta ela do poupar, porque o poupar muitas vezes pode ser poupar sua energia para amanhã, poupar isso que vocês querem fazer agora para a gente continuar depois, porque não precisa fazer tudo agora. Então, a gente tem várias coisas, né? Pode ser dos alimentos, as brincadeiras, ao gastar energia, ao querer fazer tudo num dia só porque encontrou um primo querido, queria aproveitar, a gente falar que existe amanhã, e a gente não precisa colocar dinheiro para fazer e ajudá-los nessas escolhas, nesses momentos do preservar, do poupar, do aguardar o amanhã, do valorizar aquilo que está acontecendo. O que eu quero só colocar então é que a gente não precisa das moedas para isso, elas podem sim ser um manejo, mas não único. Então eu já dou mesada para os meus filhos, tenho ali 6 anos de idade, como é que eu posso então, além de fazer esses combinados com eles, ter a recorrência, porque assim, se eu começo a fazer isso, lembrar que para eles esperam, eles aguardam que isso aconteça, né? Então é importante que eles acham, poxa, como é que eu começo a lidar com essas questões, né? Em que momento que eu consigo, e o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, onde é que eu guardo, de que maneira que eu guardo, se eu desperdiço, se eu dou. Porque às vezes eles não têm noção, né? Depende da fase, do momento, eles dão, alguma pessoa que eles estão felizes, enfim, eles dão, ela estava precisando, eu dei, e eles começam a ter essa dimensão. Tem um vídeo que fazem com crianças, se eu encontrar depois eu vou colocar aqui na descrição, que faz uma pesquisa com crianças norte-americanas, perguntando quanto é que ganha um jogador da NBA. Eu acho que esse teste é muito interessante, e o outro teste que eu vou colocar aqui é o teste do marshmallow, que então falam para as crianças assim, quanto é que ganha um jogador da NBA? E eles começam assim, 25 cents? Eles, não, mais? 30 cents? E quem mais chega longe, chega alguma coisa perto de $1 e pouco. E quando fala assim que é mais, eles dizem que eles não querem mais brincar porque começa a ser muito para o universo da criança. O que é muito? É muito dinheiro e elas não conseguem dar conta disso. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes a gente fica com essa dimensão, o que está acontecendo, né? Por que a gente vai lidar com essa questão? E a gente acha como adulto que a gente pode ir ajudando e às vezes a gente não está ajudando aquela criança. Esse é o ponto que eu queria colocar para uma criança de 6 anos. O outro, que é o teste do marshmallow, pede para uma criança muito pequena, e crianças não tão pequenas assim, dão um marshmallow e dizem para elas, se vocês esperarem, conseguirem aguardar, não comendo esse marshmallow, daqui a pouco eu te dou mais um marshmallow. E a gente percebe que quanto mais cedo, mais difícil a criança segurar, ela já pega e já começa a comer enquanto a pessoa está explicando.
e as outras crianças tentam segurar, mas é um sofrimento ela aguardar para comer uma coisa que ela está com muita vontade, ela está desejosa de comer aquele marshmallow, e como é que ela pode aguardar, não comendo aquilo agora para ganhar mais um. Então esse premiar do amanhã, para eles, quando eles estão com muita vontade, não é fácil, né? É difícil, e esse é um ponto que a gente precisa trazer aqui. E quero dizer com isso, Silvia, como é que a gente dimensiona o quanto que eu dou, né? Como é que eu posso lidar com a questão da mesada com uma criança, e também o que é o objetivo com isso, eu adulto, né? Eu quero que ela aprenda a poupar, eu quero que ela aprenda a consumir, eu quero que ela aprenda a esperar um pouco mais, e eu tenho que deixar claro quais são os meus objetivos, e isso vale para tudo na nossa vida, inclusive quando eu começo a dar mesada para as crianças, né? Alguém colocou uma pergunta aqui, da Vanessa, com que idade, deixa eu só colocar aqui, se você já incluiu a mesada que fazer, que é da Vanessa, e na sequência com que idade é importante, uma boa para começar a dar mesada. Eu acho que quando a gente começa a dar responsabilidade para eles, Vanessa, esse é o que eu vejo que produz no jovem. A gente está num momento em que a gente tem um desejo dos direitos, mas pouco interesse pelos deveres, né? Então quando a gente começa a trazer os deveres, o que é importante que eles tenham que fazer, o que é necessário fazer, eles já podem começar a lidar com algumas questões nesse sentido, né? Dessa lida do dia a dia. A gente tem disparidades socioeconômicas muito grandes no nosso país, digo de responsabilidade inclusive, como a gente vê jovens de 9, 10, 11 anos levando seus irmãos para a escola e lidando com a vida já. A gente tem outros de 30 que os pais estão ainda cuidando, né, de algum modo. Então, não estou falando que é certo ou errado nenhum, mas estou dizendo que a gente tem essa disparidade. A gente precisa, eu quero dizer que relativizar a questão da idade depende muito de para quem a gente está falando, em que momento. A gente pode falar com uma criança de 12 anos que ela é absolutamente mais responsável do que muitos adultos de 30 anos que eu conheço, e vocês também. Então a gente já sabe essa cena porque a vida real chegou mais cedo e a responsabilidade tocou ali. E esse convite que eu faço primeiro, Vanessa, é de que a gente olhe para o que é responsabilidade para aquela criança ou para aquele jovem, né? E como é que esses pais lidam com a questão da responsabilidade de deixá-lo. Eu gosto desse exemplo, né? De tirar a louça, de guardar a roupa, de colocar para lavar, de estender, de fazer as obrigações do dia a dia, de guardar os seus brinquedos, de ajudar nas questões. Precisamos ir ao supermercado, ao mecânico, o que for para fazer, que possam ir juntos. Então, quando eles começam a se tocar da responsabilidade de que às vezes eu deixar que ele faça um pagamento, né? Ou de alguma coisa nesse sentido, de perceber que aquilo custa, de quando eu quebro alguma coisa que precisa consertar, que pode consertar, que não é simplesmente trocar por um novo, que dá para consertar uma roupa, que dá para consertar um brinquedo, que dá para consertar algum bem que quebre eventualmente, pode até ser uma brincadeira que quebre. Então esse exercitar, mas precisamos comprar uma cola e ter dimensão de quanto custa aquela cola versus o que custa aquele brinquedo e o tempo que a gente está ali dedicando. Então olha quantas coisas tem envolvidas aqui, para a gente dizer. Então quando eu começo a falar assim, olha, ao invés de eu comprar o lanche, você vai comprar o lanche, que é uma coisa muito usual, né? Quando as crianças começam a ir para a escola presencialmente, que podem começar a lidar com essa questão do dinheiro, do comprar o lanche e não deixar um crédito, por exemplo, numa cantina, numa lanchonete. A gente tem o risco também de começar, hoje as escolas, algumas já têm sistemas próprios que ajudam o que é a qualidade, né? Que eu falo de novo do que é que ela pode e não pode, porque ela acha que então, como ela tem dinheiro, eu não preciso mais comer aquilo que minha mãe dizia para eu comprar, eu posso comer só chocolates refrigerantes, por exemplo, que a mãe pode não querer. E como é que eu controlo isso, né? E como é que eu posso ter algumas cantinas que permitem controlar, isso aqui você pode comprar, isso aqui não pode comprar, mas nem toda a escola é assim. De novo, se a gente quer criar autonomia, a gente quer que ela se responsabilize por isso. E alguns manejos, aí eu vou falar antes da idade, eu vou falar de alguns manejos, que eu posso pedir prestação de contas, o que você fez com o dinheiro, se aguardou, ou seja, não dá para eu simplesmente, não importa qual idade, simplesmente dar dinheiro e não cuidar. Então, se um dia eu resolvi dar mesada, eu preciso vigiar aquilo que está acontecendo. O que é que você tem consumido, em quanto tempo você tem consumido, isso aqui eu não concordo, isso aqui não pode, isso aqui não é para fazer. Explicar, né, e ver se ele coloca e consegue entender. Se não consegue entender, eu tiro. E muitas vezes esse dar e tirar, Vanessa, acho que tem uma experimentação. E olha que isso acontece com filhos, que às vezes um caminha bem e os outros não. E isso pode ir mudando com o tempo. E às vezes dá para dar para um e não dá para outro. O que isso gera dentro de uma casa, né?
Então, tem crianças, como eu disse, que lidam bem com o dinheiro desde cedo, porque são muito obedientes aos pais. E tem crianças e jovens que lidam muito mal com o dinheiro, porque eles são assim, é o perfil deles muitas vezes, e podem ter até já perto da vida adulta e continuam lidando mal com o dinheiro. O que é lidar mal com o dinheiro? Não consigo esperar, compro o que não deveria, não cumpro as regras, não cumpro os combinados. E se ela estivesse no mundo real, é a pergunta que eu sempre faço para os pais, como que o mundo real lidaria com ela? Ela seria demitida, ela tomaria uma advertência, ela não teria mais aquela verba para lidar. Então, como é que eu posso ajudar? Ela fala o seguinte, isso não pode, e eu lembrar e começar, eu falava dos limites, né? Como é que eu posso então dar o limite e dizer, olha, se você continuar fazendo isso, a gente vai interromper a sua mesada. Ah, mas e meus irmãos vão continuar recebendo porque eles estão seguindo o que a gente combinou. E aí seguir os combinados e cumprir aquilo que eu combino com eles. Se eu disse que eu ia tirar, tire. Se eu disse que eu ia suspender, suspenda, né? Porque isso eles começam a perceber que é sério, que toda vez que eu cedo, mas foi bonitinho, foi sem querer, com crianças geralmente é bonitinho, é sem querer, tá fase do aprendizado, mas toda vez que eu cumpro com o que eu combinei, a regra para ela vai ficando mais clara e isso acalma. Ela pode ficar chateada no primeiro momento, mas é muito organizador o limite. Então acho que esse é um ponto importante que eu queria trazer. E Vanessa, que idade para a gente começar a trazer a questão da mesada? Eu acho que varia muito de cada família, mas eu volto a pergunta para mim mais importante do que a idade é o que os pais pretendem e que crianças são essas, né? Então a pergunta que eu faço para os pais usualmente quando eles colocam isso é, então como é que eu posso entender o que eu adulto quero e saber se o outro adulto da relação está envolvido, se é um casal, um pai e mãe, o que o outro pensa, cuidado para um não dar mesada, o outro não concordar, porque essa diferença já começa a deixar a cabeça da criança confusa, né? Então se os dois adultos concordam com dar a mesada, e o mais importante é o que pretendem com isso, para a gente não se atrapalhar, e se estão dispostos a cuidar desse evento que não é só dar uma semanada, uma mesada, né? Às vezes para a criança muito pequena a mesada é muito longe, uma semanada às vezes funciona melhor, porque o ritmo dela é de menos tempo. E o cuidado que eu sempre coloco e vigio para todos vocês é para não incentivar o consumo, que eu acho que é alguma coisa que a gente já não precisa na sociedade do consumo que estamos, incentivar mais ainda o consumo numa criança, sendo que a gente já consome um monte de coisas por elas, né? De educação, saúde, alimento, a gente consome o tempo todo, vestuário, então a gente não precisa incentivar que ela faça mais consumo, a gente pode fazer por ela, porque nós somos os vigias de algum modo delas, né? Do que elas precisam, não precisam, do que desejam, não desejam, a gente pode continuar exercendo esse papel sem problema nenhum. Agora, a gente pode sim ir incentivando que elas possam ter algumas responsabilidades, mas eu observo então o que pais querem, como que eles podem ter disponibilidade para vigiar isso ou não, e depois, quem são essas crianças, né? Como é que elas lidam com o dia a dia? Então, como elas lidam com o esperar, como é que elas lidam com a frustração, como é que elas lidam com o desejo? Eu digo, você acha que colocar dinheiro aqui, quando eu tenho essa oportunidade, como a senhora me pergunta de falar antes, o que vai acontecer se você dar dinheiro na mão dela para ela fazer isso? Nossa, ela vai se atrapalhar. Muitas vezes os pais já sabem o que vai acontecer. E aí eu pergunto, mas por que dar então? Né? Será que não ajuda mais a vocês não dar? Porque quando eles vão pré-adolescendo, o que vai acontecendo? E aí a gente vou dar cenas de quando pré-adolescem e que estão pais separados, né? Aí um começa a operar o outro. Mas minha mãe deixou. Mas meu pai me deu. E aí... Por que o pode e não pode? Então esse combinado entre os adultos é sempre muito importante. Eu estou traduzindo aqui na mesada o que é lidar com dinheiro com uma criança e com um jovem, que um disse não, o outro diz não também. Combinam os sims, combinam os nãos. Claro que os pais vão ter as diferenças, mas perante as crianças, quanto menos diferenças aparecerem, melhor para essas crianças, né? Porque eles começam a não ficar no meio desse jogo, que é um jogo para elas perigoso. Isso acontece com casais casados o tempo todo, eles já sabem quem dá, quem não dá, onde que eu posso operar, quem está mais sensível hoje. E eles são, como eu sempre gosto de dizer, eles são especialistas, né, em operar os pais, sabe assim, bom, minha mãe está carente hoje, é nela que eu vou, meu pai chegou tarde do trabalho, está culpado, é nele que eu vou, pai, me dá um dinheiro para balada, pronto, pai chegou tarde, está culpado, sem saber que a mãe já tinha dito não vai. Então, essas confusões que eu quero dizer que cuidado quando a gente está distraído
Eu acho que é o pior momento para a gente dar mesada para os filhos, ou quando ele vai pedir dinheiro, que o dinheiro, lembra que o dinheiro está conectado com um desejo, de alguma maneira, uma vontade, pode até ser uma necessidade, e o problema, lembra que o dinheiro não é o problema é a minha distração, sem saber o que eu combinei com o outro, o que o outro já combinou com aquele jovem, com aquela criança, então eu preciso ter esse cuidado para eu não ser operado. E o que eu posso dizer? Às vezes eu posso ser pego distraído, dei o dinheiro que não era para dar, e quando eu me tocar que isso aconteceu, eu chamo, vem cá, bonitão, você me operou, sua mãe já tinha dito não, da próxima você me pedir, tá cortado. Só porque você me enrolou e não gosto disso e acabou, não quero ser operado. E dei essa bronca ou essa fala direta, muito clara, para ele saber o seguinte, opa, isso daqui eu vou tomar um cuidado, não vou ficar operando de qualquer maneira porque não deu certo, ou deu certo uma vez só, e os pais têm que estar atentos nisso, esse é o ponto que eu gosto de dizer, né? Pegar um valor por atividade, pagar, né, Silvia, um valor por atividade, eu acho que sim, por um lado, mas eu vou dar o exemplo de uma empresa familiar, né? E aí talvez eu te ajude a responder essa questão, Silvia. Quando numa empresa familiar, alguém começa a trabalhar, um membro da família, mais jovem, enfim, e começa a receber um salário que não era coerente com o salário do mercado. Isso eu queria trazer esse ponto para vocês, né? Para a pergunta da Silvia. Então, quanto, né? Se é legal eu dar ou não, pagar por uma atividade ou não. Eu vou separar atividades aqui, tá? Então, a pessoa veio trabalhar na empresa, a empresa precisava daquele papel, precisava daquela função, era importante para a empresa que alguém trabalhasse ali, mas a família, por querer ajudar, ela não separou o chapéu empresa e o chapéu família. E aí, no chapéu família, eu dou o dinheiro que ele precisa e não o dinheiro que vale aquela função. O que acontece quando um dia aquele adulto ou jovem sai para o mundo para buscar um trabalho e descobre que ele não consegue nenhum trabalho como diretor, ele não consegue nenhuma renda daquela que ele tinha como pagavam para ele. Então, ele se sente traído pela família. O que eu quero responder com isso, Silvia? Lavar a louça é obrigação, não tem que remunerar por isso. Agora, ele fez algo, eu sempre gosto de incentivar, Silvia, não pelos afazeres recorrentes que eles deveriam fazer. Se você fizer, então eu te recompenso. Então, quer dizer, tem que fazer porque eu falei para fazer, porque precisa fazer, porque toda semana tem que tirar o lixo, porque todo dia tem que lavar a louça, porque tem que arrumar a cama o tempo todo, o que cada família acredita, gosta, quer e preza. Então, eu separaria as obrigações da vontade. Eu gosto sempre de conectar a vontade a, então eu posso fazer um brigadeiro para vender? Aí eu diria diferente, Silvia, ajudá-lo a, então eu compro os ingredientes, te ensino, te ajudo a preparar e você vai lá vender. Então acho que aqui é diferente a gente ajudá-lo a fazer do que a gente pagar por, né? É diferente, Silvia, depende da idade, né? De falar o seguinte, e se eu, vou dar um outro exemplo mais corriqueiro, se eu lavar o carro do vizinho, se eu cuidar do jardim do outro vizinho ou da minha avó, posso propor fazer alguma coisa e combinar alguma coisa por ali? Eu acho que sim, de novo com aquela cautela, eu sempre gosto de colocar cautela, Silvia, nesse ponto, para ele lembrar que ele também pode doar o tempo dele, né? Por que você precisa cobrar para cuidar do jardim da sua avó? Você acha que a casa da sua avó precisa de cuidado no jardim? E por que você não cuida? E por que você quer receber por isso? Então, essa pergunta é importante para a gente não monetizar todos os afetos, todas as relações, todos os afazeres vão ser monetizados, né? Então, se você fizer carinho em mim, eu te dou. Se você não fizer, eu não te dou. Então, isso é uma pegadinha, né? Então, eu diria, Silvia, que sim, com muito cuidado, né? Não pelas atividades de obrigação, não por aqueles que ele poderia fazer, porque ele vê que precisa de um cuidado. Se o carro do seu pai precisa de ser lavado, lave. Não, mas eu queria que ele me pagasse por isso. Por quê? E aí, esse porquê, lembra dos porquês que eles fazem lá aos 3 anos de idade? A gente devolve os porquês para eles, eles se cansam com os porquês, porque eles só querem operar e resolver logo a situação deles, mas não é aí que a gente educa e a gente ajuda eles, na verdade, promovendo essas conversas e ajudando eles na criação, no criar. Não na criação dos filhos, mas no criar ideias. Mas o que você está querendo, na verdade? E aí chegar na real, isso é muito importante, principalmente quando eles vão adolescendo, ficando mais adultos. O que você quer? Eu quero dinheiro para sair para balada. Ótimo. Você já sabe de quanto dinheiro você precisa? Não. Você já sabe se eu vou deixar você ir ou não? Porque de repente você vai trabalhar um monte de coisas e você não vai poder ir. Não é melhor você já saber se você pode ir ou não antes de começar a fazer esforços para isso? Então, ok, você vai poder ir, já está combinado, você sabe quanto é que você precisa. E o que você poderia fazer para isso?
Posso arrumar meu quarto. Seu quarto é obrigação. Eu poderia... E você pode ir lembrando, porque vocês são as pessoas que mais conhecem os filhos. Você tem talento para isso, você poderia fazer isso. Eu soube que tal pessoa está precisando de tal coisa, e que eu acho que ali ele talvez pudesse ter. Ou soube de um trabalho que estão precisando de ajuda. Então, sempre quando eu dou o exemplo das empresas, de um jovem aprendiz, ou de fazer um estágio em algum lugar, quando eles já podem, né? Ou de fato de ajudar numa loja, ajudar no comércio, ajudar que alguém que trabalha na rua, não importa qual o trabalho, e eu sei que aquele trabalho a pessoa já procura por alguém, que ela já paga por isso, e eu oferto isso como mão de obra no bom sentido de ofertar os talentos para o mundo. Ele começa a perceber que ele tem talentos que o mundo deseja, e não só os meus familiares, que não sei se eles estão fazendo porque para me ajudar, que não tem problema nenhum, ou se de fato eu tenho valor. Então toda vez que eu consigo ir de maneira mais autêntica, que o mundo me aceita, que um amigo da minha mãe me aceitou para fazer um trabalho lá no fim de semana e ele combinou uma remuneração comigo, combinou um tempo que eu ia fazer daquele trabalho. Isso quando o jovem volta, que acontece no Summer Jobs, né, fora do Brasil, e ele descobre que ele é capaz, que as pessoas gostaram do trabalho dele, que deram dicas para ele, que falaram que você pode melhorar, cuidado aqui, chega no horário, enfim, a roupa assim não pode. Quando ele percebe todas essas questões do mundo, ele se sente mais autêntico, mais empoderado, e aí ele começa a ficar mais autônomo e menos dependente da gente. Então, por isso eu queria dizer, Silvia, que toda vez que eu puder ajudá-lo a ir para o mundo de verdade, quanto mais para o mundo de verdade, ajudando a criar oportunidades nesse bom sentido, eu acho melhor do que a gente cuidar, né, dessa relação que a gente pode ter ali, né? A noção do que é conta corrente, poupança e investimento, eu acho cedo, sabe, Silvia? A gente está falando de uma criança de 6 anos, né? Então, eu acho que essa noção para uma criança de 6 anos, eu acho que é muito, muito, muito cedo. Eu diria que para ela, se fosse traduzir, talvez um pouco, tentando pensar isso ao vivo agora com vocês, o que seria o conta corrente, que é o fluir do dia a dia, né? O poupar é o esperar. E o investir seria o plantar e o regar, né? De alguma maneira para o depois, para o que virá depois, né? Então, eu sou capaz de fazer fluir uma relação, né? Seja essa relação brincar agora e organizar daqui a pouco, ou desse poupar, eu queria usar o poupar junto com doar, né? Então eu consigo guardar um pouco para depois do chocolate, da bolacha que eu estou comendo, eu consigo doar um pouco disso que eu tenho de excedente para alguém que também quer, alguém que também precisa. Então o poupar, eu acho que é sempre importante o conceito do poupar, porque senão ele incentiva só o egoísmo, e as crianças já são mais egóicas, né? Para também começar a introduzir o outro também quer, o dividir, o você não precisa disso, mas vai acabar. Eu falei, então, vai acabar, mas o outro não tem, né? Não teve, você já comeu e sobrou. E eu acho que esse poupar e o doar, acho que ele é importante. E o investir, com que propósito, né? Eu quero investir no quê? Esse investir para uma criança de 6 anos, eu diria sem dúvida nenhuma, se uma das coisas mais bacanas é o plantar, né? Pode ser o plantar, dele ver que o plantar, ou de cuidar de um animal, né? Que se investir nisso ou cuidar de uma relação, que significa então eu semear, cuidar da terra, escolher a semente, o plantar, fazer o plantio de fato, o regar, o esperar, que esse esperar ele é muito importante para todo tipo de investimento, e a analogia do plantar e do investir é absolutamente correlato, que ele começa a ver brotar, mas se eu me distrair, morre. Se eu não regar, morre. Pode ser que eu dê sorte e ainda consiga restabelecer, mas talvez não seja do mesmo jeito. E aí no meio do caminho podem surgir o que a gente chama das ervas daninhas, né, do mato. Eu preciso cuidar, eu preciso ir tirando, eu preciso ir cuidando, depende do porte do que eu plantei, eu preciso ir, de fato, podem ter algumas pragas, eu preciso também cuidar disso. Eu vou aprendendo a cuidar, e quando eu cuido disso no dia a dia, de alguma coisa que eu, por exemplo, gosto, que eu posso consumir, aí pode ser alface, tomate, feijão, qualquer coisa que eles gostem, e que eles possam colher isso e usufruir no ciclo que é o ciclo natural de um alimento, né, que eles gostem e tal, o orgulho deles terem conseguido investir tempo em alguma coisa que se transformou, para eles é muito mais relevante, se do que eu tentar falar de uma teoria de investimentos que para eles vai ficar aqui, é muito distante do dia a dia deles, né? Aqui no paladar é mais presente para eles, eles enxergam isso. Cuidar do animal é a mesma coisa, né? Então, que ele precisa limpar, que ele precisa cuidar, que ele precisa dar carinho, que ele precisa dar alimento, que precisa trocar água de um aquário, que precisa trocar as coisas de uma chinchila, de alguma coisa nesse sentido, de um roedor desses, né?
Então, como é que eu posso, de um animal, de um gato, de um cachorro, não importa qual tipo de pet que ele goste ali, todos eles merecem e precisam de cuidado. Ele consegue cuidar, não precisa cuidar sozinho, depende da idade, mas cuidar junto e perceber que esse dar trabalho é investir, né? E ao mesmo tempo, como é que eu deixo fluir essa troca que eu vou percebendo, mais do que o conceito, Silvia, da conta corrente de fato, poupança e investimento. Vamos lembrar que a gente, mesmo quando adultos, que a gente começa a trabalhar e começam a dizer, você precisa abrir uma conta, você precisa agora, né, vai depositar seu salário lá, isso já é tão delicado a gente entender na vida adulta, porque a gente já está se vendo com o mundo do trabalho, enfim. Por que antecipar? Essa é a pergunta que eu devolvo para quem está nos assistindo aqui, né? Por que eu quero antecipar esses conceitos? Será que não é um desejo meu? Será que não foi uma dor minha? Eu consegui lidar com essa dor? Eu lido melhor hoje com conta corrente, poupança, investimentos, com o fluir do dia a dia, com reservar e doar e com o investir com propósito, com qualidade. Eu faço isso para mim? E lembra daquele exemplo, né? Se eu estou cuidando para mim, naturalmente ele vai percebendo que ele pode ir fazendo isso com os outros, né? Fernanda está pedindo aqui para participar, eu já vou te chamar, Fernanda. Deixa eu só ver as outras aqui. A Ana coloca aqui, permitir a criança fazer suas escolhas e orientar é essencial, né? Sim, permitir que ela faça as escolhas, eu posso sempre dizendo, dar um norte, né, Ana, do que eu acho que é importante, o que ela deveria vigiar. Isso é sempre relevante, porque às vezes ela não sabe, ela conta e precisa dessa ajuda. Ok, meu filho já vendeu desenhos que ele fez na escola, ele tinha 7 anos. É isso, assim, acho que é bacana poder vender, né? A Nil colocou aqui que eu possa vender, né, alguma coisa que eu produza, que eu faça. Lembrando que o artista nem sempre ele gosta do vender, ele pode entender um talento, mas essa delicadeza, assim, quando ele se motiva a fazer isso por alguma razão bacana, mas que ele também não transforme o criar dele da arte só para isso, né? Mas eu acho que sim, ele pode vender aquilo que ele produz, como os desenhos, isso pode ser muito bacana, pode super empoderá-lo a fazer algumas coisas, descobrir que ele pode fazer coisas que os outros querem, mas também é importante, claro que com 7 anos ainda talvez um pouco cedo, né? Mas daqui a pouco, para ele perceber se o desenho precisa ter mais qualidade. Então, quando eles vão crescendo, amadurecendo também, Nil, é bacana que a gente fala assim, olha, você precisa caprichar aqui, você pode colocar uma moldura, onde é que vai tendo mais valor, o que as pessoas querem. Você vê de qualquer jeito só para fazer dinheiro. Então, também lembrar daquela questão da dedicação, porque de fato eu estou fazendo alguma coisa para o outro, que o outro vai gostar. Esse é o importante que eu queria trazer. Então, capricha no bolo, capricha no desenho, porque isso é o caprichar no nosso trabalhar. Capricha na entrega dos seus talentos para o mundo, para depois a gente também criando alguém que vai se dedicar bem ao seu trabalho, não importa que trabalho for. A troca pode até ser dinheiro, que é o que acontece nos dias atuais, mas ele pode ser alguma coisa que eu me dediquei muito a ajudar alguém, e isso eu posso receber na mesma moeda, né, o quanto eu me dediquei. Eu acho que esse é um ponto importante. Não deu a mesada até agora, tá certo, Silvia, muito bom. Já estou chegando em você, Fernanda. Meu filho tem 11 anos, dou semanada, estou me preparando para entregar a mesada a ele e administrar o dinheiro dele. Acho que esse é um ponto. 11 anos, eles já são assim, um desejo de consumo ímpar, né? E aos 11, acho que você então já está, quando você vai, né, nessa questão que você está hoje, mudando, né, para chegar da semanada para a mesada, vai ser um esforço ele conseguir administrar o tempo, mas é importante que você possa ter um espaço de troca, mas que você não ceda. Então assim, mãe, meu dinheiro acabou. Tem que esperar um mês. Ah, mas eu estou precisando. Tem que cuidar. Mas o que eu vou fazer? Não sei. Mas como é que eu vou comprar um lanche? Faz um lanche e leva. E aí esse bancar, Nil, vai ser muito organizador para ele, porque se a gente cede, ele não tem por que se organizar para a semana que vai vir, né? Estava guardando dinheiro para ele, aos 17 anos deu para ele um valor que deu para comprar uma blusa de lã. Ele se decepcionou. É exatamente esse cuidado, né, das promessas que nós pais fazemos para os filhos. Boa questão que você traz do seu marido, Vanessa, que estou guardando dinheiro para você, estou investindo dinheiro para você, e a gente não sabe qual a fantasia que essa criança faz, né? Então, eu sempre digo para os pais, assim, que primeiro da máscara de oxigênio cada um cuide da sua, né? Então, como é que eu posso cuidar da minha reserva, para não ser dependente do meu filho no futuro? E se eu fizer alguma coisa para ele, que eu faça de fato como um presente, como uma surpresa, e não fique falando, porque isso é o meu ego também, muitas vezes querendo dizer, eu estou fazendo para você e tal, e eu posso gerar como o exemplo que a Vanessa colocou aqui, uma decepção no outro, porque ele tinha uma expectativa que de repente é muito diferente, né?
Conte aí um pouco de você, dessas trocas dos seus achares. Eu sei que você tem essas trocas com mães, né, com outros adultos que cuidam dos seus filhos. É um tema que você gosta, por isso que eu te convidei também, para a gente começar a pensar um pouco nisso, né? Eu sei que você colocou uma questão, deixar você trazer aqui para a gente trocar. Obrigada, Fabiano. Bacana esse assunto, realmente é um assunto que me... Eu sou curiosa, né? Eu tenho duas meninas hoje com 9 e 11 anos, e já faz um tempo que eu tenho experimentado a semana, com as leituras, a gente vai tentando descobrir valores e como colocar, a partir de que idade você trabalha com mesada e semanada, considerando o que eles conseguem administrar. E aí, o que eu percebi desses últimos anos, e na verdade foi interessante, porque ontem eu tive um insight e falei para minha filha mais nova que ela não tinha mais mesada, que ela não tinha mais semanada. Porque eu tenho percebido nas minhas experimentações que não a mesada, eu não estou conseguindo visualizar ainda a minha contribuição com a mesada ou semanada. Mas o que eu percebo que tem sido muito rico são as reflexões e as conversas que vieram em torno dessa semanada. Então, eu percebi que com o dia a dia, quando eu trouxe o assunto semanada, e quando eu expliquei, quando eu contextualizei qual que era o meu objetivo trazendo isso, elas ficaram muito curiosas, né? E aí, até hoje, isso já faz alguns anos, uns 2, 3 anos, elas trazem muitas perguntas com relação a isso. Então, tem algumas coisas bacanas que eu percebi, que a questão do consumo, elas se interessaram um pouco mais para saber de valores, entender um pouco mais de valores. Elas me perguntam também o que elas vão fazer com aquilo, né? E qual que é o objetivo? E é só para comprar? Ou que tipo de coisa? O que elas podem comprar? E aí eu consegui trazer algumas reflexões que eu acho bacanas. É assim, é o comprar imediato, que é aquele desejo, né? É o também esperar, que é o que você trouxe. Assim, tem alguma coisa que você gostaria muito de ter, mas que você sabe que não... você não consegue comprar amanhã e nem com essa semanada, e aí elas trazem algumas questões, então que eu vou demorar, que eu vou ter que juntar e que eu vou ter que poupar, é isso, que você vai ter que dividir isso que você recebe para conseguir fazer aquilo que você deseja, ou que é uma coisa muito importante para você. Recentemente, a minha filha mais nova trouxe uma reflexão sobre... Eu nunca falei muito sobre investimentos, né? Eu nunca consegui achar um gancho sobre isso, sobre dinheiro render, como é que faz, mas teve a experimentação do dinheiro, meio físico, e teve a experimentação num cartão. Uhum. A mesada, a semanada ia para lá, e as dificuldades de quando eu uso isso. Então eu percebi que a mais velha tinha condições de manter o cartão tranquilo, a mais nova ainda se atrapalhava com o cartão, mas recentemente a Betina me perguntou se algum dia ela poderia ser dona da Apple ou da Microsoft, podia ser uma dessas, e ainda tinha uma empresa de games que ela me trouxe. Aí eu consegui trazer um pouquinho só da questão de ações, de como... tentei trazer de uma forma muito lúdica isso para ela entender que era possível não ser dona de tudo, mas que ela poderia ter um pouquinho, e como que funcionava. E foi muito interessante assim, o papo, a conversa, como que traz essas reflexões. Então, o que eu trazendo minha experiência mesmo, dessas minhas tentativas, do que eu achei que funcionou, e se é a mesada ou a semanada que realmente traz algum repertório para elas trabalharem, não tenho certeza, mas que ela trouxe, que isso trouxe para a gente possibilidade de ampliar a conversa, de refletir. Então, a Betina trouxe da Apple, mas a minha filha mais velha, por exemplo, ela trouxe 2 pontos diferentes da mais nova, que tem perfis diferentes, como você trouxe, né? Alguns lidam melhor, de uma forma mais controlada. Então, Betina mais consumista, Joana mais criteriosa e tal. A Joana trouxe 2 pontos que a Betina nunca tinha trazido, que foi guardar o dinheiro para poder visitar o primo que mora fora do país, então que ela ia comprar a passagem dela, e ela também resolveu doar um percentual da mesada, da semana, da mesada no caso, que ela falou que ia juntar o mês para o Médico Sem Fronteira. Ela sempre se sensibilizava com as propagandas, e aí ela até conseguiu virar para mim e perguntar se ela conseguiria doar para a África, porque ela via que tinha Médicos Sem Fronteiras na África, tinha nas guerras, e enfim, e aí ela escolheu. Então, eu achei que
tudo isso que a tal da semanada, que um belo dia eu resolvi instituir, ela foi muito rica para essas reflexões. Hoje eu vejo, sim, elas com mais cuidado em algumas escolhas. Vejo que ainda assim uma continua mais impulsiva, que tem um hábito mais... quando eu falei que eu não ia dar mais semanada, a Betina me questionou, falou, como assim? De repente você não vai me dar mais semanada? E aí eu falei, filha, a verdade é que você ainda tem que pedir autorização para a mamãe. Eu acho que hoje você já sabe lidar mais com isso, você tem ideia de valores, você já consegue. Então, assim, me pergunta. Até porque eu falhava nas semanadas também. Então, eu descobri que eu não tinha tanta consistência como eu esperava e essa falta de consistência confundia elas também. Então, ela fala, uma hora pedia, eu tinha indicado essa questão da responsabilidade, que você falou, o que você pode comprar com isso? Eu indicava, daqui a pouco eu estava vendo que a gente estava comprando aquilo que elas deviam comprar com a mesada delas, com a semanada. Então começou a ficar pouco consistente e até confuso para elas, como assim? Agora eu posso tudo, né? E, enfim, então ainda aprendo, ainda testo, experimento, continuo aqui nas minhas tentativas, mas eu vejo que a gente conseguir abrir as conversas com eles, às vezes a gente subestima, né, o entendimento, e eles são muito curiosos. Então, se aquilo chamar atenção de alguma forma, eles vão trazer as reflexões, vão trazer as perguntas que vão nos fazer, como pais, refletir, para também dar a melhor resposta, né, ou dentro daquilo que eles conseguem absorver. E também, será que aquilo que eles estão me perguntando, como será que eu estou agindo, né? Como será que eu estou sendo exemplo para aquilo que eles estão me perguntando? Será que está coerente? Porque, de repente, um discurso aqui, falando que tem que guardar, ou falando que... E eu estou fazendo totalmente diferente, e eles enxergam assim, e pelo menos as minhas olham na minha cara, falam, mas você acabou de... Foi exatamente isso, Fabiana, você acabou de falar que isso não podia, mas de repente... E aí você tem que falar da importância das escolhas e dos momentos, enfim. Então eu queria só contribuir com essa minha experimentação, não tenho fórmula, e eu acho que na verdade ninguém vai ter uma fórmula, né? Cada um vai conhecer os seus, dentro das suas crenças, dos seus valores, do que a gente sabe, do que a gente experimenta, a gente vai tentando e achando a melhor forma de trazer essa educação financeira para os nossos filhos. E, Fernanda, obrigada. Alguns elementos aqui, eu que te agradeço, assim, muito interessantes, que um é de você se visitar, né, você entender quais são os seus valores, o que é importante, eu acho que esse é um ponto, reconhecer a sua consistência ou inconsistência em algum momento, né, você ter uma intenção para isso. E você colocou uma terceira coisa, que talvez seja um combinado desses, que é uma disposição, uma disponibilidade para dar conta dessa curiosidade toda, porque ela pode ser muito incômoda, né, porque eles começam a perguntar, começam a querer investigar, e eu só queria dar mesada. Então, quando você descreve, né, o seu percurso, me parece a mesada como meio. Ele foi meio, talvez não tivesse sido a intenção inicial, mas um meio de trocas que vocês tiveram foi muito rico na experiência, podendo interromper, como você está fazendo agora, ou não, né? Mas eu queria trazer esses elementos que são importantes, né? Então eu ter uma vontade, eu como adulto, eu me observar nessas questões e estar aberto para essas trocas, que eu acho que são pontos bastante relevantes para a gente colocar. E queria te ouvir, a André Rossentino colocou uma pergunta aqui, se a gente deveria incentivar ou não o poupar para os filhos e como que a gente faria isso? Se você chegou a fazer isso de alguma maneira, como é que foi para você, Fernanda? Sim, na verdade eu incentivo o poupar e o meu foco inicial foi quando eu falei de alguma coisa que eles precisam esperar, né? E qual que é a importância. Então eu acho que eu consegui trazer dois elementos, que foi pegar alguma coisa de interesse deles. A Joana falou da viagem, e hoje existe um terceiro elemento aqui na nossa família, que são os cavalos. Elas hoje se apaixonaram por cavalo, e cavalo, tudo que é de cavalo é muito caro. E aí elas têm que fazer, elas fazem muito esse exercício de consultar o que elas querem e fazer os cálculos, me perguntar quanto tempo vai ter que poupar. E eu consegui, assim, de uma forma muito sutil, colocar a parte da longevidade. Foi muito... Quando elas começaram a me perguntar por que a gente tinha que poupar, e aí eu consegui colocar também um pouquinho da longevidade, que a gente vai guardando o dinheiro, para que quando a gente estiver mais velho, quando a gente já não trabalhar mais, que a gente consiga ter uma vida tranquila.
E aí foi muito bacana. O quanto elas conseguiram absorver dessa última parte, que é a longevidade, eu não sei. Mas eu também tento mostrar para elas que eu poupo, né? Isso faz parte, que a gente poupa. Então, em algum momento que elas me pedem alguma coisa, então, trazendo os cavalos novamente. Ai, mamãe, eu preciso de uma sela. Tá bom, filho. Então vamos ver, pesquisa para minha mãe o valor das celas e a gente vai fazer um combinado, ver como é que funciona. Aí elas pesquisam, trazem para mim e tal, e aí eu falo, bom, e agora? Vamos ver em quanto tempo que a gente vai conseguir. Vamos fazer um combinado? Vocês fazem um movimento de conseguir uma parte e a mamãe vai pagar uma outra parte. E isso nem sempre vai acontecer. Eu sei que não, elas fazem alguns esforços. Às vezes sou eu mesma que vou pagar, mas eu explico para elas que eu preciso esperar, porque eu preciso me planejar e que eu vou guardar um valor até o final do ano para a gente conseguir comprar. Então eu acho que com esse passo a passo, que é mais uma vez que você trouxe, são as trocas, são as perguntas. E aí conforme elas vão me perguntando e vão me trazendo essas questões, eu vou tentando passar para elas, né, o que eu faço, e aí elas visualizam o que a gente faz e tentam. É aquilo, elas copiam no final das contas, né? E aí elas acabam copiando. Legal, Fernanda, super obrigado pela sua participação, pelas trocas aqui com a gente. Eu não sei como é que você faz para sair, se você sai sozinha, se eu preciso fazer alguma coisa aqui, mas super obrigado e continue aqui, né? Espero que você saia, mas você continua aqui com a gente para a gente ir caminhando aqui com a live. Obrigado, Fernanda. Mas eu queria trazer esse ponto da longevidade, primeiro, né? Reforçar o convite a vocês de participar, como a Fernanda fez agora. Eu queria trazer esse ponto, que foi uma ideia da Adriana, inclusive, de 2 assuntos que eu queria conectar e talvez deixar um convite para a gente falar numa nossa próxima quarta-feira. Que lembra que a gente está falando de um jovem, que a gente fala desse jovem lidar com seu dinheiro, a gente fala desse jovem cuidando de alguma maneira, né? E eu queria trazer essa questão que acontece com jovens hoje entre 19 e talvez 30 anos de idade, que trabalham no mundo de TI, que ganham mais dinheiro do que eles precisam. E isso, olha, que acaba virando uma dor, né? Uma dor no bom sentido, a gente pode até querer dizer, poxa, mas que privilégio que ele tem aqui, ganhar mais do que precisa, mas é, de fato, para eles, esses jovens ali, uma questão, né? E como é que eles lidam com isso, porque eles ainda não sabem o que fazer com este dinheiro. Isso vira um ponto. E o outro, que queria pegar o gancho aqui dos cavalos, eu tenho o privilégio de atender uma empreendedora, que o trabalho dela é cuidar dos cavalos aposentados. E aqui eu queria trazer o gancho, que foi o convite da Adriana Arruda, da Ayla, que ela traz, então, como é que a gente pode diferenciar e olhar para algo que a gente tem e repensar esse patrimônio, de algum modo, desse ter e do manter. Como é que eu ter um cavalo que ele me serve no primeiro momento, e como é que eu vou cuidar dele quando ele não me servir mais, mas ele ainda estiver vivo? Eu tinha no passado uma alternativa que era fazer uma eutanásia, porque ele não me serve mais, então a gente leva ele ao óbito, ou eu posso aposentar esse cavalo, que ele pode ficar vivo por mais, essa foi uma surpresa, descobri muito recentemente, e saber que as pessoas fazem isso, né? Eu queria convidar, e talvez esse seja um bom convite, né? Quando ele não servir mais para o meu passeio, que ele não servir mais para mim, mas como é que a gente pode pensar que, né, eu quero ter um cavalo, eu quero uma sela para andar aqui, vou usar o exemplo da Fernanda, mas quando ele não me servir e ele puder ficar vivo por mais 10, 15, 20 anos, e como é que eu posso dar para ele um espaço que ele possa ser livre, que ele possa ser cavalo, que ele possa ser cuidado, que ele possa ser alimentado até o final da sua vida, dos seus dias, né, com a mesma dignidade que ele, enquanto ele me serviu, né? A mesma coisa vale para o nosso patrimônio. Acho que esse é o gancho que eu queria convidar, talvez, para as nossas falas, como é que a gente ajuda esses jovens que fazem mais dinheiro do que precisam, esse é o ponto. E a segunda é como é que a gente pode repensar, e que momento é esse que a gente olha de novo para o nosso patrimônio, que talvez, vou dar o exemplo da casa de praia, da casa de campo, que era tão bacana, que servia a família, mas de repente a família mudou, cresceu, está num jeito diferente, a gente pouco vai, vira mais obrigação do que prazer e cuidado. Em que momento que eu repenso a minha forma de viver, a minha forma de morar, e como é que eu olho de novo para esse patrimônio com outros olhos, nessa questão do ter e do manter, né? Mas agradeço a todos pelas trocas aqui. Se alguém tiver dicas de como é que a pessoa entra e sai da live, de qualquer modo eu vou pesquisar aqui, eu agradeço. Obrigado pelas trocas todas, obrigado, Fernanda, pela generosa troca aqui com a gente, trazer seus casos. Encorajem-se, assim como a Fernanda, de virem aqui.
A ideia é que vocês possam entrar, e aí como a Fernanda pode dar uma entrada, e sair, ouvir uma outra pessoa também, compartilhar e participar desse nosso bate-papo, dessa nossa troca. É isso que a gente quer fomentar aqui às quartas-feiras, próxima quarta-feira, até a nossa próxima semana. Ótima semana a todos, até lá.